Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência do professor Eduardo. E hoje eu vou resolver a questão 24 do vestibular da UFSC de 2020. Na figura a seguir, RS são retas paralelas. Se os segmentos LO, KO, NO e MO medem respectivamente x menos 2, 5x menos 14, 5x mais 1 e x mais 3, então a medida do segmento MN é 28 unidades de comprimento. Beleza, então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quem que é MN. Quero saber quem que é isso daqui. O que eu sei do MN? Então vamos ter aqui a sentença 01. Eu sei que o MN é MO mais NO. Então MN é MO mais NO. Então MO mais NO, certo? Beleza, o que eu sei então? Eu sei que o MO é o último, então é x mais 3. X mais 3 e o NO é o penúltimo, que é 5x mais 1. Então, mais 5x mais 1. Então, o meu querido MN vai ser o quê? X com 5x é 6x. Então, o meu querido 3 mais 1 é mais 4. Então, esse é o meu MN. Para eu encontrar ele, eu preciso primeiro saber quem que é x. Como que eu faço isso? Se eu observar, eu posso fazer uma semelhança de triângulos aqui. Porque eu sei que a reta R e S são paralelas e essa reta que corta aqui e essa reta que corta aqui são a mesma para esses dois triângulos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer KO sobre OL, que divide por MO e NO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer KO, que divide por OL, ou LO, certo? Isso aqui tem que ser igual ao quê? A NO, então NO, que divide por MO. E divide por MO. Então, o que eu vou ter? Eu tenho que o KO é o segundo, então é 5x menos 14. 5x menos 14, que divide LO é o primeiro, que é x menos 2. Isso aqui vai ser igual ao NO, que é o penúltimo, 5x mais 1, 5x mais 1, e isso divide pelo quê? MO, que é x mais 3. Então, eu faço multiplicação cruzada e eu resolvo isso daí. O que eu vou ter, então? Eu vou ter 5x menos 14, que multiplica x mais 3. Então, x mais 3. Isso aqui vai ser igual a x menos 2, que multiplica 5x mais 1, certo? 5x vezes x vai ser o quê? 5x vezes x é 5x ao quadrado. 5x vezes mais 3 é mais 15x. Menos 14 vezes x vai ficar menos 14x. Menos 14 vezes mais 3, 10 vezes 3 é 30, 4 vezes 3, 12. Então, isso vai ser menos 42, certo? Isso aqui vai ser igual a x vezes 5x, 5x ao quadrado, x vezes mais 1, mais x, menos 2 vezes 5x, menos 10x, menos 2 vezes mais 1, fica menos 2. O que acontece? 5x ao quadrado aqui e 5x ao quadrado do outro lado se cancelam. Eu vou ter, então, 15x menos 14x. Isso aqui vai ser x. Esse x menos 10x vai ser o quê? Vai ser menos 9x. Então, mais 9x. Beleza, passei já para a esquerda. Menos 42 menos 2, no caso, menos 42 passa para a direita, fica 42. Menos 2, 40. Então, o que tu vai ter? X mais 9 vai ficar 10x. Então, x é 40 sobre 10. Se x é 40 sobre 10, x é igual a 4. Como x é igual a 4, o que tu vai ter? Tu vai ter 6 vezes 4, 24, 24 mais 4, 28. Então, realmente é 28, como diz aqui. Portanto, a 1 está correta. Beleza, vamos para a 2. O que eu vou ter na 2? Se num pentágono convexo, as medidas dos ângulos internos são indicadas por 2x, 3x, 150 mais 120, 135, então a diferença entre as medidas do maior e do menor ângulo é 130. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui A2, eu consigo fazer ela aqui. O que eu vou ter? Primeira coisa, como eu sei que é um pentágono, eu sei que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo vai ser o quê? Vai ser basicamente n menos 2, que multiplica por 180, certo? Então, eu sei que n ali é 5, porque é um pentágono, então vai ser 3 vezes 180. Se é 3 vezes 180, a soma dos ângulos internos vai ser o quê? Vai ser 540. Então, o que eu sei? Eu sei que se eu somar esse 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 ângulos, vai ter que ser igual a 540. Então, 2x mais 3x é 5x.
150 mais 120, 150 mais 120, isso é 250, 270. 270 com 135 é 370, isso vai ser 405, então mais 405. Isso aqui é igual a 540. Portanto, eu vou ter 5x, vai ser igual. 540 menos 405, isso é 140 menos 5, 135. Então, o meu x vai ser 135 sobre 5. 135 sobre 5 é 27. Se eu sei que isso aqui é 27, eu sei por óbvio que o menor ângulo vai ser 2 vezes 27 e o maior vai ser 50. Então, eu vou ter 150 menos 2 vezes 27. Isso aqui vai ser igual a 96. Se é 96, a diferença entre eles não é 130, é 96, portanto está incorreto. Vamos para a sentença 4 então. O triângulo ABC da figura a seguir é retângulo em C, então aqui a gente tem retângulo. Por outro lado, o triângulo AFE é retângulo em F, então aqui é retângulo também. Seus segmentos AC, CE, AF, BC medem respectivamente 12,35 sobre 4, x, 5. Então a medida x é um número racional. Então o que eu quero saber? Eu quero saber quem que é x para saber se ele é racional. Quem que é x? X é AF, então aqui eu tenho x. Eu sei que 5 é BC, então aqui é 5. Eu sei que 12 é AC, então isso tudo aqui é 12. E eu sei o seguinte, eu sei que o meu querido CE é 35 sobre 4. Então aqui é 35 sobre 4. Se isso aqui é 35 sobre 4, 12 menos 35 sobre 4 é esse pedaço aqui. E 12 menos 35 sobre 4 é 13 sobre 4. Então isso aqui é 13 sobre 4. Basta você pegar esse cara aqui e subtrair esse. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que identificar quem que é o meu querido amigo X. Para eu então calcular isso, o que eu posso fazer? Eu posso primeiro encontrar quem que é o BA. Com o BA depois eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma semelhança de triângulos. Então o que o BA vai ser? O BA ao quadrado vai ser o quê? 5 ao quadrado, que é cateto, mais 12 ao quadrado, certo? 12 ao quadrado. Isso aqui ficou meio estranho, mas vocês conseguem entender. Então o que tu vai ter? Tu vai ter que BA vai ser 5 ao quadrado, 25. Então 25 mais 144. 25 mais 144, 54, 64, isso vai ser 169. Então, raiz de 169. Portanto, BA é igual a 13, certo? Eu sei que todo esse tamanho aqui é 13. Se tudo isso é 13, eu posso fazer semelhança de triângulos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 12, que é esse lado aqui. 12, então. Isso aqui vai dividir pelo quê? Vai dividir por x, certo? Isso aqui vai estar para o quê? Vai estar para o 13, que é o grandão, que divide por 13 sobre 4, certo? Divide por 13 sobre 4. Então, o que eu vou ter? Divisão de frações, eu vou ter o seguinte. Esse 13 sobre 4 ele pode passar multiplicando e o outro 13 dividindo. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 12, que multiplica 13 sobre 4 e divide por 13 aqui, certo? Isso aqui é igual a x, beleza? Beleza. Esse 13 corta com esse 13, 12 sobre 4. 12 sobre 4 é 3. Como isso é igual a 3, 3 é um número racional. Por quê? 3 pode ser 6 sobre 2, por exemplo. Então é racional. Portanto, a 4 está correta. Beleza, então. Vamos para a 8 agora. Um hexágono cujo lado mede 4 centímetros está inscrito numa circunferência. Se ele está inscrito, ele está dentro da circunferência. Se existe um quadrado circunscrito a essa circunferência, ou seja, por fora, então o seu perímetro mede 32 centímetros. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma figura bem chata. Mas o que acontece? Hoje a gente tem o seguinte, 8. Então, basicamente, você vai ter o hexágono, que vai estar dentro de uma circunferência e que você vai ter um quadrado por fora. Então, o que vai acontecer? Você pode desenhar, só que é difícil de desenhar. Não é algo fácil, ainda mais se você não tem as ferramentas. Então, como aqui eu não tenho ferramentas, você vai ter aqui um lado, você vai ter outro, outro e outro, certo? E aqui fora você vai ter um quadrado, certo? Vai ser difícil de desenhar também, mas a gente vai conseguir. Então aqui fora eu vou ter o quadrado. O que acontece? O desenho ficou meio torto, mas vocês conseguem entender. O que acontece? Se vocês observar, essa dimensão daqui até aqui, basicamente vai ser o seguinte. Essa dimensão vai ser a diagonal do meu querido amigo hexágono e vai ser também o diâmetro da circunferência. Então o diâmetro da circunferência é igual à diagonal do hexágono. Só que o que acontece? Essa diagonal do meu amigo hexágono, o que ela é? Essa diagonal, ela é 2 vezes esse lado aqui. Então, o diâmetro da circunferência é 2 vezes o lado do hexágono. E o lado do hexágono é o quê? O lado do hexágono é basicamente 4.
Então o diâmetro da circunferência é o quê? É 8, porque é 2 vezes 4. Mas o que acontece? Quando eu tenho um quadrado circunscrito, no caso, em uma circunferência, o que acontece? O lado do quadrado é igual ao diâmetro. Portanto, o lado do quadrado vai ser 8. Como eu quero saber o perímetro do quadrado, vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 8. Então, o perímetro, certo? O perímetro do quadrado vai ser 4 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 8, 32. Então, realmente é 32. Portanto, a 8 está correta. Beleza, então, vamos para 16. Todo losango é um paralelogramo. Verdade. Para ser um paralelogramo, o que acontece? Tem que ter 2 em 2 lados paralelos. Então, o que você tem aqui? Você vai ter aqui um losango, certo? O que acontece? Esse lado aqui é paralelo com esse, assim como esse é paralelo com esse. Então, todo losango tem 2 lados paralelos em dupla. No caso, 2 duplas de lados paralelos. Logo, é um paralelogramo. 16 está correto. Beleza. 32. Se os lados de um triângulo medem 8 cm, 10 cm e 16 cm, então esse triângulo é acutângulo e escaleno. Escaleno ele é, por quê? Porque todos os lados são diferentes, basta saber se ele é um triângulo acutângulo. Como que a gente descobre isso? Gente, tem um macete muito bom. O que acontece? Esses são os 2 menores lados, então eu tenho que descobrir qual que seria a hipotenusa para eles ter um lado de 90 graus, no caso, para eles terem um ângulo de 90 graus. Então, o que eu faço? 32. Vou ter o seguinte, eu vou ter que a hipotenusa vai ser o quê? Vai ser raiz do quadrado, da soma do quadrado dos 2 menores lados. Então vai ser 8 ao quadrado, 64 mais 100. 64 mais 100, isso aqui é o quê? 64 mais 100 é raiz de 164. Eu sei que isso daqui é maior do que? Isso aqui é maior do que 12. E eu sei que aqui eu tenho 16, certo? Então se isso aqui é maior do que 12, isso aqui é um pouquinho, aproximadamente, digamos assim, 13, certo? Isso aqui é aproximadamente 13, o que acontece? Como aqui eu tenho 16, isso quer dizer que o ângulo desse cara é maior do que 90 graus, porque ele é maior que o ângulo de um triângulo retângulo. No caso, como o lado é maior do que um lado de hipotenusa, então esse cara aqui ele tem um ângulo oposto maior do que 90 graus, portanto não é acutângulo. Porque para ser acutângulo, todos os lados têm que ser menores do que 90 graus. Portanto, a 32 está errada. Beleza, vamos para a última para finalizar. Numa pesquisa foi feito um levantamento entre estudantes que usam apenas os tipos de transporte para ir à universidade. O gráfico ao lado indica a frequência obtida em cada tipo de transporte. Ocorre que, por algum problema técnico, a quantidade de respondentes que se locomovem de ônibus não apareceu na impressão do gráfico. Se a média aritmética obtida considerando os 4 tipos de transporte foi de 102, então a quantidade de alunos que se locomovem de ônibus é um múltiplo de 3. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, a quantidade daqueles que se locomovem com ônibus. O que eu sei? Eu sei que a média é 102. Então, eu vou somar tudo. Isso aqui eu vou considerar como sendo x e eu vou descobrir quem que é x. Depois de descobrir quem que é x, eu consigo, então, ver se ele é múltiplo de 3. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a 64, certo? 64. O que vai acontecer? A média é 102. Então, como a média é 102 e são 4 tipos de transporte, o que eu vou ter? Eu vou ter 102 igual a 34 mais 56 mais 62 mais x, que é o do ônibus, e isso divide por 4. 4 vezes 102, isso aqui é 408. E aqui eu vou ter 34 mais 56 mais 62. 34 com 56, 4 com 56 é 60. 60 com 30 é 90. 90 com 60 é 150. Então, isso aqui é 152, certo? 152 mais x. Então, eu vou ter 408 menos 152. Isso aqui vai ser igual a x. 408 menos 100 é 308. 308 menos 50 é 258. 258 menos 2 é 256. Isso aqui é igual a x. Como que eu descubro se é múltiplo de 3? Gente, totalmente simples. É só você somar os 3 algarismos. 2 mais 5 mais 6. 2 com 6 é 8. 8 com 5 é o quê? 8 com 5 é 13. 13 não é múltiplo de 3. Então, como 13 não é múltiplo de 3, o 256 também não é. Como não é, a 64 está errada. Então, como a 64 está errada, errada é um x, as corretas são a 8, a 16 e a 4, além da 1. Então, 1 com 4, 5, 5 com 8 fica o quê? 5 com 8 fica 13, 13 com 16, 23, 23, 29, então.
29 é o nosso gabarito. Então é basicamente isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.